Cá estamos nós aqui mais uma vez no nosso podcast Fala Comandante. Seja bem-vindo você que está aí com o celular na palma da mão, nos assistindo no YouTube. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e acionar o sininho para você receber todas as notificações. E a vocês que estão aí no sofá da sala, nesse sábado pela manhã, muito obrigado a todos que fazem parte da TV Metrópole. Nós estamos com o nosso podcast Fala Comandante número 117 e dando continuidade a esse mês especial em homenagem às mulheres, nós estamos com uma convidada que é empoderada e é esposa de um policial militar, não é isso, Major? É isso. Calma aí, esqueci de dizer. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como o Sargento Borges. Olha aí, viu? Eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. A nossa convidada de hoje, a gente pode dizer que ela também é empoderada. Ela é esposa de um policial militar, mas se você pensa que ela é dependente, não. Ela é empreendedora desde a infância. Ela hoje forma pessoas para o mercado de trabalho. Ela é técnica em telefonia celular e forma profissionais para o mercado de trabalho. A nossa ilustre Daiane Viana, seja bem-vinda. Daiane, muito obrigado por você estar conosco, nos dar a honra de contar a sua história e servir de exemplo para outras tantas mulheres no Ceará e no Brasil. E, primeiramente, se apresente como gostaria de ser apresentado. Obrigada, boa noite a todos. Me chamo Daiane Viana, tenho 24 anos, sou esposa do policial Willam Garcia, mas como chamado, como Garcia. Sou filha da Dark e do Otacílio. Sou empreendedora, bem dizer, desde quando eu nasci, e hoje vocês vão já saber por quê, Vou contar um pouco da minha história. Sou técnica em nutrição, já cursei engenharia de software, aí eu tranquei, curso segurança pública, dou curso de manutenção de celular, sou dona da loja da Icel Tecnologia. Lá eu tanto conserto os celulares, como também dou curso de manutenção de celulares. Rapaz, eu cuido da mulher, tem que respeitar. Desbravadora. Tem que respeitar. Então, pega na sua deixa, você é empreendedora desde quando nasceu, me explica melhor, né, a sua origem, de onde você é e quando começou, né, essa paixão em empreender. A história é um pouco longa, né? Não tem problema, a gente tem 1 hora aqui de podcast. Vamos lá. Não vindo de uma família, com condições financeiras que pudesse me proporcionar aquilo que toda criança quer, brinquedos novos, ali já surgia uma vontade de ter, Então, o que é que eu fazia? Eu para o aniversário, ganhava cestinhas, que vem bombons, que vem brinquedinhos, e aqueles brinquedinhos eu vendia eles. Ganhava nas Pronto. Isso era uma forma de eu multiplicar aquilo que eu tinha. Com quantos anos, mais ou menos? Isso aí eu tinha 8 anos de idade. Só que aí, com 10 anos de idade, eu também queria ter outros brinquedos. Já tendo alguns brinquedos que minha mãe conseguia me dar, só que outros, aqueles, eu não conseguia, ela não conseguia. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava o brinquedo que eu já tinha, que eu já brinquei. Minha mãe tinha uma bomboniere simples, Vendia bombons no Cita. Falava, mãe, me dá um pirulito. Pra que você quer, Porque tudo que a gente vendia já era o lucro, Pra gente sobreviver. Eu falei, não, mãe, eu quero fazer isso e aquilo. Aí ela sempre me apoiou em tudo. O que é que eu fazia? Eu pegava um brinquedo antigo, pegava um saquinho transparente, colocava o pirulito dentro e vendia para outras crianças. Nossa. Ou pedia para trocar aquele brinquedinho que a criança eu via que a criança não gostava, falava, você quer trocar pelo meu brinquedo? Meu brinquedo tem um pirulito, tem um bombom, tem um xilito. Ali não tinha malícia em mim. Eu só vi uma forma de eu conseguir aquele brinquedo, Ou vendendo ou comprando. Por muito tempo eu brinquei de bila. Por quê? Brincava de bila, ganhava as bilas e vendia as bilas para quem perdeu. Olha aí. Entendeu? É o comércio. Desde do começo da sua história, da sua vida, já era comerciante. Sim.
Aí, com 12 anos de idade, eu já não via muito, né? Já um pouco adolescente. Aí eu via a necessidade, tinha umas criancinhas se formando, né? Querendo aprender a ler. Aí eu ensino. Fui lá, botei uma mesa e montei um reforço. Comecei a ensinar as crianças a ler. Aí teve também um episódio, queria muito um videogame. O PlayStation 2, o que eu queria. Minha mãe conseguiu me dar o PlayStation 1 no dia do meu aniversário. Fiquei muito, muito feliz. Aí só que acontece, eu queria o PlayStation 2, né? Aí eu tinha uma bicicletinha que eu ganhei de um tio meu. Nunca me esqueço desse episódio. Cheguei no meu tio em um domingo, né? Aí ele ia jogar essa bicicleta, porque realmente, eu olhando hoje, eu entendo. Porque realmente era só o quadro, os 2 pneus e a sela. Não tinha. Guidon. Não, o guidão tinha, só não tinha era a reação. Tava muito quebrado, não tinha pneu. Era uma sucata. Isso, uma sucata. Aí o que foi Ok. que eu. Só que eu não sei por que, eu vi esperança. Ali, eu não tinha bicicleta, né? Eu falei, mas eu queria tanto ter uma bicicleta. Tio, dá pra mim, você vai jogar? Não, dei pra mim, tio. Aí ele, pra que você quer essa bicicleta? Eu, tio, pode me dar. Aí ele me deu. Meu pai colocou em cima do carro, chegando em casa, eu deixei ela guardadinha lá. Não sei por que que eu queria. Na verdade, eu sabia, né, que eu queria uma bicicleta, mas eu não sabia como eu ia levantar aquela bicicleta para que ela se tornasse útil, né? Certo dia, eu andando na rua, vi uma confusão, corri para ver a confusão, quando é fez R$ 20 no chão, né? Que, R$ 20? Gente, peguei os R$ 20. Só que quando cheguei em casa, saí correndo para casa, com 12 anos de idade, quando era 50. Olha aí. Levei a Isso que é melhor. bicicleta para ajeitar, botei 2 pneus, botei a corrente que faltava nela também. Quando é que ela ficou dada? Aí tive a ideia, né? Eu ganhei o PlayStation 1, falei, rapaz, canto tal vende marujinho de 25 centavos na época. E eu vejo o pessoal vendendo por aqui de 50 centavos. Ou seja, 25 centavos. Eu vejo gente lá vendendo de picolé de 50 centavos, compra de 50 centavos e vende de R$ 1. Ou seja, 50 centavos de lucro, eu posso fazer isso também. Tive a ideia de comprar picolé e vender. Pedi minha mãe um isopor, né? Aí meu irmão tinha um isopor. Quantos anos? 12? 12 anos de idade. E assim eu saí na rua vendendo picolé, marujinho e didi que minha mãe fazia em casa. Aí foi assim que eu consegui comprar o PlayStation 2, que eu queria. Pronto. Parei de vender Didi na rua porque a vizinhança achava muito perigoso uma criança de 12 anos tá na rua. Aí fui falar pra minha mãe, né? Disse assim, minha filha, deixa seu filho, tarará. Mas eu sempre ficava só nos bairros perto, né? Mas isso minha mãe não queria, tá? Era tudo minha vontade. Falei, mãe, por favor, deixa, eu juro que eu volto pra casa bem. Mãe, deixa. Quando não, eu ia só ali na esquina e vendia. E um parênteses, normalmente, criança dessa idade, ela teria muita vergonha de vender, né? De se expor. Eu digo isso porque sou de periferia também, comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos estava vendendo bolo, picolé, tinha um caixote de balinha também que tinha lá na... Tanto eu deixava na garagem não, né? Na parte lá que caberia um carro, né? Na casa, e também em um colégio lá próximo de casa que eu levava o cachorro. Mas eu estudava no colégio particular. Eu tinha uma bolsa, então eu tinha amizade com pessoas que tinham uma condição financeira melhor. E quando eu estava vendendo picolé, eu via alguém na minha sala, eu me escondia com vergonha. E, obviamente, é compreensível, né? Quando você avalia a mentalidade da criança, eu não vou discriminar essa forma de pensar, que é normal, né? Quando você é adulto, você vê que era besteira, de certa maneira. Mas eu tinha muito isso. Então, eu era de periferia, quando ia para outras regiões, se as pessoas me vissem que era conhecida, eu não podia, Eu passei entre por esse aspas, passar essa processo vergonha. também, que eu trabalhei em Senhora Aparecida uma vez, eu passei nessa média de 13, 14 anos, eu já não queria mais vender. O período que eu fui trabalhar em uma padaria. Porque eu não queria mais trabalhar na rua, é a época que você começa a querer namorar, né? E eu ficava envergonhado, chegava nos locais, meus colegas tudo arrumadinho e tal, e eu com uma bacia de pastel para vender aqui. Aí, não dá certo, não. Aí fui me afastando devagarzinho e comecei a trabalhar na padaria e abandonei a venda na rua também. Pela mesma questão. Por isso que eu optei a atrapalhar, né? Não, Pode não continuar. atrapalhou, não.
Aí, após eu conseguir o valor que eu queria comprar o PlayStation 2, brinquei por um mês, enjoei. Botou para logo fazer colocação. E aí Eu tinha um aí videogame, botei assim, locação quando eu comprei também. e assim eu fiz. Foi? Locação? Locadora. Locadora. Comprei o primeiro videogame, comprei o segundo, comprei 3 Olha aí, videogames. viu? Ixi, Com 14 anos, 13 para 14 anos, eu montei uma locadora. Aí, após a locadora pra cá, só que, gente, o dinheiro da criança era. O pessoal pergunta, nem esse dinheiro você fez o quê? Era mixaria na época, né? 25 centavos, meia hora, 50 centavos, uma hora, R$ 1. E eu usava aquilo para comprar brinquedos, comprar. Ainda era uma criança ainda, né? Né? Comprar brinquedos. faz um investimento comprar. pontual para aumentar a locadora, mas ao mesmo tempo também Isso. suprir as suas necessidades, suas Isso. vaidades. Sempre eu tive o objetivo de aumentar, né? Era um dinheirinho guardado e o outro pra gente comprar aquilo que meus pais não podiam dar, né? Aí, após isso, da locadora, passou-se tempo, eu comecei a cortar cabelo masculino, né? Mas fez um curso antes. Não, através do meu pai. Na tora mesmo. Eu não tinha dinheiro pra pagar curso, não. Aí, meu pai sempre com cabelo grande. Aí, eu, pai, deixa eu cortar o cabelo do senhor. Aí ele Mas com a máquina ou na tesoura? começou na tesoura. Sem nunca ter cortado cabelo. Eu Coitado do teu comecei a pai, ver teu vídeo no covarde. YouTube. Ah, Comecei a ver vídeo no Os YouTube. tutoriais. Aí, e ele queria. Ele sempre falava assim, não, tu não quer não aprender a cortar cabelo para cortar o meu pai, ele não gostava de ir no salão, né? Aí eu comecei a pensar, minha mente vazia, ela começa a pensar em mil coisas. Falei, vou testar hoje. Aí eu fui lá, cortei o cabelo, aí pronto, né, gente? Ficou parecendo um pinico, horrível, né? O primeiro corte, mas meu pai sempre me apoiou também. Foi olhar, corrigiu no barbeiro, né? E depois eu fui me aperfeiçoando. Depois eu fui vendo onde é que eu errava, onde é que eu tava precisando. E falei, pai, eu preciso de uma máquina. Se eu me der uma máquina, aí ele pensou, vou fazer esse sacrifício. E essa máquina foi R$ 35, né? Uma maquinazinha simples, da Mundial. Pronto, vamos lá, primeiro corte, né? Também saiu ruim. Aí comecei a estudar mais, tudo pelo YouTube. Estudava mais, até que saiu perfeito. Aí fui me aperfeiçoando em degradê, fazer os pezinhos direitinho, tarará. O pessoal começou a ver o cabelo do meu pai e falava, você tá cortando com quem? Com a minha filha. Ela corta bem assim. Aí eu vi a oportunidade. Falei, se ele tá perguntando se eu tô cortando bem, então é porque eu poderia cortar cabelo Aí já estava com que masculino. idade? Essa idade era 14, né? Início de 14. Aí pronto, comecei a cortar cabelo masculino. Uma cadeira, lá na sua casa. tudo na minha casa. Cadeira, né? Lá era, né, eu disse pra vocês que era tipo uma bodeguinha. Minha mãe já tinha acabado com a bodega, então ficou só o espaço vazio. Botava uma cadeira, a pessoa chegava, não tinha nem paninho não, viu? Era na tora mesmo. Aí gostava do corte, pagava R$ 5, pronto. E nisso Quanto era o valor normal no mercado? 15, 10. Então tá era caro, 5 conto. Porque se tinha de 10 no salão, né? Não, molezinha, metade do valor. Era metade do valor Ah, uma cadeira de plástico, não tinha nem um pano para o cliente. Mas aí que tá. Eu A nasci na qualidade, né? periferia. Então, logo, as pessoas se. Assim, nada contra, mas visse ali não tinha besteira com nada, não. Né? Eu olhava assim, quero cortar meu cabelo. E é 5 conto, E é nos outros 5 lugares conto. 10, 15. Hoje. Pronto. Que porta ali Resolveu o sai, problema. porta eu E sair a com meu qualidade cabelo. era a mesma. Só não Isso, tinha estrutura. isso Muito mesmo. bom. Bacana. Aí pronto, né? Só que depois eu vi que não tava dando dinheiro muito. E era muito trabalho para pouco retorno. Mas era só o serviço e a gilete, não? Pra Em mim, tese, pronto, mas aí não era tipo algo que eu me sentia bem, né? Eu comecei com meu pai só por querer ajudar meu pai, né? Por ter curiosidade, só que não era algo que eu queria seguir. Aí eu comecei, poxa, surgiu a ideia de trabalhar com alimento, né? Aí eu pensei, o que fazer, o que faltava no meu bairro que eu pudesse vender.
Aí eu vi que o pessoal vendia salgado, eu vi que o pessoal vendia batatinha frita, eu vi que o pessoal tinha já mercantilzinho, pratinho. Minha vizinha ali vendia pratinho, outro vendia churrasco. Falei, mãe, o que é que falta? Eu pensando, eu lembrei, certo dia era um sábado. Uma vizinha minha, ai, vamos comprar pastel no canto tal. O canto tal era 2 quarteirões, era quase 3 da minha casa. Canto tal, gente, 3 quarteirões. Se eu vendesse pastel aqui, ela ia comprar era comigo. Não só ela, como eu vejo muitas pessoas indo para tal canto, esse canto. E o Major vendia pastel, né? Já vendeu pastel? Já. Din-din, picolé, pastel, tangerina, bombom. Brinquedo na feira, tinha uma banca de bijuteria e brinquedo no meio da feira. Meu irmão tinha e eu ajudava ele. Então, nossa história, né? É, nesse estilo aí, nesse preço. Pronto. Aí, não tinha dinheiro não, gente, para comprar taxa nem nada, não. O dinheiro da locadora, como eu disse, voou, né? Criança não sabe guardar. Dava para meus pais também para ajudar em casa. Aí eu cheguei na minha mãe, cheguei no meu pai. Falei, pai. Primeiro cheguei na mãe, né? Que é mais tranquilo chegar na mãe, né? Mãe, tô pensando em fazer isso, aquilo, aquilo, outro. A senhora poderia arrumar o cartão da senhora. Eu prometo que a senhora não vai se arrepender e que no final do mês eu vou ter esse dinheiro. Gente, eu não sabia como teria o dinheiro, só sabia que depois que eu tivesse pastel na mão e depois, pronto, eu sei que eu sabia que eu ia vender. Então, baseado nisso, se eu for sabendo que eu ia vender, eu ia conseguir pagar minha O mãe. projeto dá certo, começa você acreditando. Com certeza. Se você não acreditar em você mesmo, Já ninguém. começa fracassado. Isso mesmo. Aí, então, minha mãe prestou o cartão, consegui comprar o tacho, R$ 150 na época. Após isso, tinha que ter o bujão, né? Aí o bujão era com meu pai. Cheguei, pai, se eu me presta um botijão, ele tinha um botijão guardado, pai, presta esse botijão de reserva da nossa casa, que eu lhe pago. Quando eu receber, no primeiro valor que eu receber vai ser pro senhor e pra mãe. Deu certo, ele liberou o botijão. Aí o que falta, o dinheiro que eu tinha uma reservazinha pequena, acho que era R$ 100, R$ 200, eu fui e comprei o pastel, a massa, comprei um peito de frango, comprei uma carne moída, comprei eram 10 fatias de queijo e 10 fatias de presunto. E assim eu falei, mãe, a senhora pode me ajudar na cozinha? Aí ela, posso, vamos fazer. Ela começou a salgar junto comigo. Aí a gente tinha a mesa, cadê pra colocar, né? Porque eu ia botar. Isso ia ser na calçada da minha casa, tá? Na calçada da minha casa, a gente ia botar tudo lá certinho. Aí, cadê a mesa pra colocar? Coitado do meu irmão estudando lá no quarto. Cheguei lá, irmão, me empresta a sua mesa. Ele, A mesa de estudo dele. Daiane, tô estudando. Tô estudando, Daiane. Irmão, eu vou tentar vender pastel hoje. Você pode me emprestar a sua mesa? Se der certo hoje, eu dou um jeito de arrumar outra mesa. Tá bom. O bichinho ficou lá na mesa da cozinha, peguei a mesa de estudo dele, botei um paninho em cima, botei lá na calçada de casa, peguei o tacho, ficou todo preparadozinho nas vasilhas, o frango, a carne, tudo bem certinho, né? Aí começou. Do nada, começou a vender pastel, né? Aí, foi difícil chegar à primeira pessoa, tá? Uma criança adolescente de 14 anos, que cortava cabelo, fazia isso vendendo pastel, mas depois que a pessoa comeu o primeiro pastel, é bom. Aí foi e disse pra fulano, o pastel de lá é bom. Aí disse pra ciclano, é bom. Aí pronto, começou. Consegui comprar a mesa. Na verdade, eu liguei também pro meu padrinho. Consegui pagar minha mãe, consegui pagar meu pai, né? E comprei outra mesa. Aí quando é fé, gente, coloquei umas 4 mesas na rua. Se enchia de gente, né? Foi muito bom, graças a Deus. E foi nisso que eu tive minha primeira conquista. Que eu comprei uma Shinerai. Olha aí, rapaz. Uma Shinerai por Agora já tá, R$ 680. já tinha evoluído muito, Na né? feira do Canidezinho. Vixe, mano. Aí, Chinerai não tinha placa, não tinha procedência, tinha não tinha. não. Tinha ou não tinha? Tinha placa não. Mas não era dublê, era não. É brincadeira, tudo regularizadozinho, tudo bonitinho. Diga que tava tudo Não, tava certo. tudo certo. Era Pronto. um cidadão que, inclusive, ele trabalhava em cima dessa moto. É, Aí eu dei minha bicicleta,
né, que eu tinha. E na Shinerai dei a volta de R$ 680. Aí foi minha primeira conquista, já quase completando 15 anos, comecei a estudar no colégio integral. Lá eu passei no curso de nutrição, técnica em nutrição, e tentei conciliar pastelaria com estudo. Pastelaria é mais à noite. Tinha cliente, corria para atender, né? Mas quando não tinha ninguém, era eu e meu livrozinho lá na mesazinha da pastelaria. Só que estava pesado para mim, né? Eu não estava conseguindo Auxiliar. administrar, porque a escola que eu estudava era integral. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 4h40 da noite. Ou da tarde, perdão. 4h40 da tarde. E nisso, eu tinha que comprar tudo num dia à noite, para minha mãe preparar durante o dia, para eu poder à noite trabalhar, né, no outro dia. E nisso, só que estava muito pesado. Então, eu tive que parar com a pastelaria. E tive que me dedicar aos estudos. E eu me dediquei, né, lá nos estudos, na escola. Me tornei monitora de matemática, monitora de física, monitora de química, né? Me tornei monitora de avaliação nutricional, que é uma das matérias de técnica e nutrição. E tentei dar o meu melhor lá. Graças a Deus, foi concluído com sucesso. Foi muito bom. Só que aí veio a parte principal. Dentro do lado, eu empreendia também, né? Porque como eu já tinha motinha, eu precisava pagar a gasolina, né? Comprar, botar a gasolina nela. Então, nisso eu vendia salgado lá dentro, vendia bijuteria, né? Sempre teve um empreendedorismo, né, lá envolvido na minha vida. Com 18 anos, não passei na faculdade. Né? Não passei na faculdade pública e também eu não tinha condições nenhuma de pagar uma faculdade particular. Qual é que você tentou? A pública? Qual curso? Eu tentei em medicina. Medicina? Medicina. Aí meu segundo plano era enfermagem, né? Porque eu sou apaixonada corpo humano, ciência, eu era da área da saúde. Meu estágio para me concluir a nutrição foi no Hospital Frotinha da Parangaba. Eu estagiei lá, né? Que inclusive foi com o dinheiro do estágio que eu comprei minha outra moto, uma Fan 125. Todo mundo com o dinheiro do estágio fazendo festinha do final do ano, de conclusão do curso. Eu falei, não, não quero não, obrigada. Peguei o dinheiro e comprei a moto. Sim, aí eu estagiei no Frotinha da Parangaba, só ficar apaixonada pela área da saúde. Eu amava visitar o paciente, dar a dieta do paciente. Eu não posso passar dieta, mas a gente analisa o prontuário, segundo a nutricionista, junto com a nutricionista, a gente avaliava o paciente. E nisso, lá dentro do hospital, eu até assisti uma cirurgia, né? Eu estudava muito, eu gostava, era bem aprofundado, né? E o médico via muito meu esforço, toda a hora de intervalo estava ali estudando, se aproximou de mim, conversando comigo, né? Sobre também a alimentação dos pacientes. E eu contei um pouco, né, da minha curiosidade para ele, e ele me autorizou a assistir uma cirurgia, e nisso eu fiquei apaixonada. Né? Fiquei apaixonada e me dediquei mais ainda. Mas aí eu não passei na pública. Então, eu tinha que fazer algum cursinho, né? Ou estudar em casa. Só que em casa era complicado. Muito barulho, muitas distrações. Aí eu fui para conseguir alguma vaga pública de algum cursinho. E eu fiquei sabendo que o Aririçá, ele dava vagas para quem trabalhava para lá. E eu, por altos, né, eu fui lá saber. Gente, fui debaixo de chuva. Nesse dia eu cheguei toda molhada lá no diretor, nessa minha mini moto, na minha moto, né? Toda molhada mesmo. Esqueci, não levei capa e comecei a contar a minha história para ele, né, pro diretor. Eu falei, olha, não sei como funciona, mas eu preciso muito estudar. Contei o meu sonho para ele e também não tenho condições de pagar o curso. O que é que o senhor poderia me ajudar de alguma forma? Aí ele foi e falou, olha, tem algo para a gente abrir vaga para alguns alunos, que é o quê? Trabalha na biblioteca pela manhã e pela tarde você estuda. Então, é como se o seu trabalho pagasse o seu cursinho. Você toparia? Eu falei, na hora. Na hora. Aí ele, então pronto, você vai trabalhar no período da manhã na aldeota
né, na hora de sair da aldeota, e você vai terminar meio-dia para estar 1h30 lá no centro, né, que já é para ir estudar. E nisso eu fiz. Quando eu iniciei o curso, já estava em andamento, tive que tentar acompanhar tudo. E comecei o curso. Já estava muito bem, redação 960, a pontuação do simulado muito bem, só que veio a pandemia. E tudo ficou online, né? E eu sempre tive um pouco de dificuldade de me concentrar em home office, né? Então, ficou difícil para me acompanhar e tive que parar com os estudos. Porque veio PVA de moto, licenciamento, minha mãe ia fazer uma cirurgia, ia precisar de mim financeiramente, meu pai estava precisando de mim. Resumindo, tive que parar os estudos drasticamente e trabalhar. Foi aí que eu comecei a trabalhar para as pessoas. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar para alguém. E CLT? foi. Só que foi só 1 mês e meio. Aguentou só 1 mês e meio de ser funcionário. Só quer ser patroa, viu? Foi só 1 mês e meio, gente. Mas durante esse 1 mês e meio aconteceu muita coisa e foi o suficiente para me pegar tudo. Foi numa loja de celular no centro. Primeiro dia que eu fui colocar currículo. Viu, Major? É igual o pessoal que o senhor não quer ensinar para não fazer, não colocar outro negócio e ser o seu concorrente. Foi o que ela fez. Mas ela disse que não tem problema não, ela ensina os outros e desenvolve do mesmo jeito. Aí era uma loja de celular, de acessório, né, na verdade. E eu vi. Não, era ali na General Sampaio, perto do Peito, da Play. Aí pronto, eu fiquei responsável pelo online, vendas online. Essa loja ela trabalhava no atacado e no varejo. E eu vi lá o preço do atacado, da pessoa que compra no atacado, e eu vi a pessoa que compra no final. E nisso eu subtraía. Lucro de R$10, lucro de R$15. E eu sempre tive a mente empreendedora, eu sempre vi alguma oportunidade. Eu falei, e eu já fui para trabalhar para as pessoas, para conseguir dinheiro para ajudar em casa, e também vi uma oportunidade de pagar minha faculdade particular, já que não fosse medicina, seria enfermagem ou alguma outra na área da saúde, né? Só que aí eu comecei a ver a oportunidade. Eu pensei, e se eu comprar um carregador aqui e vender? Não aqui, jamais. Jamais eu trabalhei o trabalho da pessoa, né, do dono da empresa, jamais. Mas eu pensava em vender na minha rua. Porque eu não era cliente dele. Aí eu pensei, se eu comprar um carregador ao meu patrão e vender lá na minha rua, eu ganho R$10. R$10 já gasolina da minha moto, né? Já ajuda. E se eu comprar um fone Bluetooth, que lá na época era 25 e eu via que ele vendia de 50 no varejo? Gente, R$25. Para mim conseguir R$25 é o meu dia todo de trabalho. Assim eu pensava. Aí eu vou tentar. Batia foto do produto sem nem ter produto. Comecei a anunciar nos meus status. Comecei a mostrar meus vizinhos. Olha, esse fone Bluetooth tal, tal, ele é muito bom. Tem a Cotal, a Cotal. E daí eu vou querer, tu tá com ele aí? Eu falei, não, mas amanhã eu trago pra você. Ela, mas amanhã eu falei, confia em mim, você vai ter seu fone bom. E no outro dia eu chegava, patrão, você pode me vender um fone Bluetooth no preço de atacado? Aí ele, posso. Aí ele me vendia, no outro dia eu só entregava. E assim eu fiz. Fiz. O patrão começou a ficar foi com medo de mim, né? Ele olhou pra mim, hoje eu entendo ele, né? Mas ele olhou pra mim, rapaz, tá certo isso, né? Aí eu expliquei pra ele que era uma forma de eu ganhar mais valor, né? Pra eu poder conseguir ajudar meus pais, pagar minha faculdade. Só que aí ele não achou legal. Inclusive, como ele já tinha sido levado golpe, parece que ele já tinha um histórico de pessoas que enganaram, fizeram malícias lá, né? Mas no centro ali não escapa, não tem um. Aí ele tava com medo, né? Aí, só que foi acontecendo coisas, ele botou até o filho dele pra me vigiar. Aí eu me senti ruim demais. Aí foi onde eu não consegui, não. Eu falei, não, é assim que tá acontecendo.
eu jamais vou fazer isso com o senhor, jamais mesmo. Mas aí, né? Aí foi onde eu vi, não, parece que o espírito empreendedor tá dentro de mim. E eu acho que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui, porém lá no meu bairro. E assim eu fiz. Pedi demissão, ganhei R$ 500. Após receber esses R$ 500, né? Comprei todos de produtos, né? E assim eu fiz. Saí vendendo na minha rua, nos meus vizinhos, fiz no Instagram, comecei a anunciar no Instagram, né? E nisso eu tinha que levantar esse dinheiro. Quando der fé, tudo que eu vendia, eu já comprava. Se eu vendia um cabo, eu já comprava 2 cabos. Se eu vendia um carregador, eu comprava 2 carregadores, certo? Até que em uma mochila de produto, foi para 2 mochilas, 3 mochilas, eu já não conseguia levar para poder levar até o meu cliente. Então, eu vi a necessidade, eu queria muito ter uma forma de expor esses produtos, ou seja, uma loja, né? Então, meu pai tinha uma casa alugada e eu vi esperança que naquela casa fosse a minha loja, porque lá era avenida, né? É pista asfaltada, então passava muito carro. Aí eu fui, criei coragem e cheguei no meu pai e falei: pai, eu tenho tal objetivo, o senhor poderia disponibilizar a casa para mim fazer minha loja lá, eu pago o aluguel ao senhor, prometo que não vai atrasar água e nem luz, que esse era o medo dele, que atrasasse a água e a luz e sobrasse para ele. Aí ele, não, pensou, olha, vou acatar sim, me apoiou meu pai, graças a Deus, foi através dele, né, e Deus primeiramente que eu consegui com aqueles 3 sacos de produto, colocar lá na casa. Só que não foi imediatamente. A casa ela estava alugada, né? Então eu tinha um mês. O meu pai deu um mês para o cliente não, para o inquilino. E nesse um mês eu tive que me virar nas 30 para poder conseguir aumentar os produtos, porque não ia uma loja ia abrir sem produtos. Uma loja também não ia abrir sem uma vitrine para expor os produtos. Um painel conectado, né? A Uma casa pintura, precisava reformar, né? uma pintura, porque isso era o mínimo, né? Então eu tive um mês para fazer tudo isso. E eu saí loucamente vendendo produto para os vizinhos, por favor. Por favor, não. Eu digo que chegar, olha, você tá precisando de um cabo. Tá aqui o cabo, você tá precisando de uma caixa de som. E eu ligava a caixa de som, mostrava a caixa de som e os brilhozinhos cantavam pro pessoal. E o pessoal levava a caixa de som. Aí, certo dia, eu fui de uma vizinha minha, né? E lá tinha um senhor de idade chorando, que era amigo dela, né? Amigo dela. Aí eu fui, cheguei nesse senhor, perguntei o que tinha acontecido, né? Conversando com ele, ele tinha tentado suicida. Fazia uma semana que ele tinha tentado suicida, estava com depressão. E eu comecei a falar de Deus para ele, comecei a falar palavras positivas, comecei a dizer coisas, o lado bom da vida, porque já que ele estava no lado obscuro, eu tentei mostrar um pouco da minha luz para ele, né? E assim, eu não sei, foi Deus com certeza, fez ele ficar bem, se sentir bem. Ele viu uma luz no fim do túnel da vida dele e se sentiu bem. Após concluir, ele disse para mim, né? Daiane, eu tenho mais de 10 profissões. Uma delas é gesseiro, pedreiro, pintor. Eu sei fazer tudo que você precisa na sua loja. Porque no meio da nossa conversa, eu falei da minha vida, ele falou da dele, né? E ele viu o que eu precisava. Que era o quê? Eu precisava reformar a casa para virar uma loja para poder eu iniciar a minha loja, né? E eu fiquei feliz demais, porém também não acreditei, porque na minha vida nunca foi de nada de mão beijada. Aí uma pessoa disponibiliza para me ajudar, tá querendo alguma coisa, né? Não, não. Mas peguei o número dele e ele disse: assim que você recebesse a casa do meu pai, eu ligaria para ele. Que eu compraria só os materiais e ele faria a mão de obra dele de graça. Que querendo ou não, pedreiro é caro, viu, Com gente? certeza. Pintor, gesseiro e armaria. Aí a casa foi liberada e eu liguei para ele. Aí gente, ele realmente era verdade. Eu fiquei muito, chorei muito, agradeci muito a Deus e ele fez. Ele chegou lá, fez a medição, o que eu imaginei? Não, pintar a parede de cal, né? Coisa assim, tudo certo. Mas chegando lá, ele falou: pintar a parede de cal? Não. Aqui vai ser gesso, sabendo que era gesso.
as paredes da minha casa tudo de cimento, tijolo. Não, aqui vai ser gesso, aqui vai ter uma sâncora. O que é uma sâncora? Isso aqui vai ter luz, aqui vai ser aquilo. Eu não sabia nem para onde, o que é que ele estava falando. Ele montou um projeto para Ele aproveitar o espaço. montou um projeto e disse: sua loja vai ficar top. Eu falei, graças a Deus, como que eu não tenho dinheiro? Né? Ele falou, vai ser o seguinte, tal canto vende material, tá aqui as medidas, eu vou mandar para ele, vou lhe passar o orçamento, quanto é que vai ficar só de material. Minha mão de obra é de graça, porque você salvou a minha vida. E eu fiquei, não acredito, nem eu sem acreditar. Gente, eu fiquei sem acreditar até ver a loja pronta. E eu olhava assim, eu chorava, agradecia a Deus, agradecia a ele. E deu certo, né? De material era R$ 1.000. Eu tinha R$ 500, que era do meu lucro que eu tava guardando, né, pra reforma. E faltava R$ 500. E nisso, aí eu perguntei a ele se eu podia dar os R$ 500, ele comprar o material inicial e eu corri atrás dos outros 500. E assim eu fiz. Dei os R$ 500, comprei o gesso e saí vendendo mais produto para todo mundo que não queria, que queria, e se não queria, ia querer também. Vai comprar o que é que você está precisando. E eu vi a necessidade das pessoas, comecei a vender película também. Eu vi o celular com a película trincada, eu ia lá, daqui uma película, vendia barato, às vezes ganhava muito, às vezes ganhava pouco. Eu só queria ganhar alguma coisa, né? Para poder ir aumentando o dinheiro, é igual aquela famosa, pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, e no final do mês fazia a diferença. E nesse um mês eu consegui os outros 500, paguei, né? E ele concluiu. Gente, em cada reforma que ele fazia, eu olhava assim, eu não acreditava. Como é que pode? Uma sâncora, um gessozão assim, bonito. E quando foi para finalizar, que ele botou uma luz, aí a luz também foi mais um dinheiro à parte que eu tive que Luminária, levar. né? Lumináriazinha, né? Ela falando Sancra, até hoje eu não sei o que é. Para mim Sâncora, é uma palavra nova no meu vocabulário. sâncora é um gesso normal, porém ela tem uma cobertura que você Como se fosse coloca umas embutido, né? luzes, isso, entendeu? Aí eu. Não, é um projeto que eu nunca tinha passado nem pela minha cabeça, que eu nunca tinha visto um. Vim de uma Melhor do família que assim. que a encomenda. 10 vezes. De graça, ainda com qualidade o trabalho, hein? Ô, molezinha, né, Garcia? Aí pronto, gente. Aí deu tudo certo. Ele entregou a loja, eu agradeci muito. Aí pronto, né? Comprei uma vitrine, isso trabalhando muito, vendendo produto, comprei a vitrine, trabalhando muito, vendi, depois comprava um painel e depois coloquei. Minhas 3 mochilas que eu tinha, 4 mochilas de produto, encheu um pouquinho a vitrine, encheu o que eu digo, é só expondo mesmo, viu? Era um cabo assim, cada. Não tinha estoque. Não, um Aí cabo, já é demais, né? um fone, um carregador, um pendrive, um cartão de memória, era um tudo. Aí eu chegar cliente, né? Eu tô precisando de uma balança, pois tá aqui a última, viu? Mentira, só tinha aquela mesmo. É a sua, você tem que levar, é a última, tá vendo que acabou, zerou o estoque, é a sua. Aí ele, pô, vou levar. Eu, pô, benção, a venda. Aí vinha outro, não sei o que, tem um cabo. Ó, tem esse cabo aqui que é o melhor. Inclusive, ele é o último, né? Tem um Sempre é detalhe o último, só é. interessante. Mas era verdade, porque era o único, Verdade. era o único e último, não é isso, Tem Garcia? um detalhe interessante. Os melhores vendedores dos comércios hoje, normalmente eles começaram como vendedores externos. Qual a diferença do vendedor externo para o vendedor dentro de um estabelecimento comercial? O vendedor externo, ele aborda pessoas que não têm a menor pretensão de comprar, que está pensando em outras coisas. Quando o cliente vai num comércio, ele vai num shopping, ele vai para o centro da cidade, ele está propício a comprar alguma coisa, ele vai no objetivo de comprar. Ele entra no comércio já procurando alguma coisa. Agora, quando você aborda uma pessoa dentro de casa, ele não tem a menor pretensão de comprar nada. Então, você tem que ter o talento de entrar na mente daquela pessoa e convencer que ela precisa daquele produto. E É esse o tipo caso de dela. Por isso, a vendedor. questão, a diferença do vendedor externo para o vendedor. E aí se sobressai quando vem para a loja. Porque Sim, se a pessoa tem o convencimento daqueles que sequer estavam pensando em comprar, aqueles clientes que já têm a intenção só de olhar, acabou, caiu na arapuca, né? na época da minha dificuldade, que eu cheguei aqui em Fortaleza, antes de entrar na PM, tem uma situação interessante. Eu procurando emprego na época muito difícil, lá em 1990, eu muito novinho, né? E
eu procurando emprego ia aparecer no jornal, emprego, um salário mínimo, vale refeição, vale transporte. Quando você chegava lá, eu achava que eu ia encontrar um emprego. Aí eles colocavam você numa sala e eles ensinavam como fazer uma venda externa, era para venda externa. O cara pegava aqueles, eles diziam que era purificador de água, mas é aquele que instala de alumínio assim, cromado em cima da torneira, né? Que aquele é o mais fraquinho que tem. 3 vezes o valor de comprar em uma loja, mais ou menos, ou mais. E eles colocavam a gente para vender. Como era? A gente chegava na casa do cliente, dizia que estava fazendo uma pesquisa sobre a água que a pessoa utilizava, perguntava se a pessoa usava água de poço ou da torneira, e começava a conversar com a pessoa, fazer algumas perguntas, aí entra, você sabia que a água do poço, aí começava a explicar coliformes fecais pode ter e tal, a água da cajeta não é totalmente tratada, se você beber assim e tal. Agora, existe um produto que eu tenho aqui, aí você começa a efetuar a venda. Então, o vendedor externo, eles têm esse talento de vender para quem não tem a menor pretensão de comprar nada, né? E quando você está dentro da loja, já facilita muito, porque as pessoas já chegam ali procurando alguma coisa, no mínimo, curiosas para saber sobre algum produto. Quem trabalha com comércio, você tem que ter o talento de saber receber quem entra na sua loja. Muitas vezes a pessoa que entra ali, ela nem vai para comprar, mas você tem que plantar Isso, aquela semente da venda, isso. entendeu? Você deixa a semente ali e a pessoa posteriormente volta para comprar. Eu costumo dizer para os meus colaboradores, né? É a fraca, viu? A empresária já tem colaboradores. Colaboradores, olha como a história muda. Tenho 3 colaboradores, né? Costumo dizer que é assim: o cliente ele chega na loja com alguma necessidade, né? Só que após ele cumprir essa necessidade, se ele tiver condições e a gente oferecer a ele, porque a gente tem que oferecer, mostrar. Como? O cliente chega para comprar uma película, a gente olha a capinha. Se eu não quer uma capinha, não, olha, nós temos esse, tem que pegar o produto. Temos essas capinhas, não é só falar, não. Tem que pegar a capinha, mostrar para o cliente. Se possível, pegar até a capinha, botar no celular dele para que ele veja o celular dele como é que fica com a nova capinha. Após isso, olha, tem tal fone de ouvido que está na promoção. Se o cliente ele estiver precisando e puder, tiver condições, ele compra. Se ele não tiver condições, ele vai lembrar de que aquele fone ficou na mente dele porque ele viu. Ele vai lembrar da capinha que ele mostrou, ele viu. O carregador que tem potencial, ele olhou o carregador, a gente mostrou a funcionalidade, a potência do carregador, mostrou os produtos, ou seja, ele vai voltar. Se ele não voltar, fulano de tal, se fala assim, ó, tô precisando de uma capinha, ele vai lembrar, no dia que tu colocou a capinha no celular dele, que ele não levou, ei, loja tal tem, viu? Olha aí, viu? Olha aí a dica. Olha aí, Entendeu? quem empreende é outra história. Então, hoje, depois dessa história magnífica de empreender em várias áreas, está estabilizada, tem uma loja com 3 colaboradores e Técnica, já é técnica, ensina outras pessoas também a se desenvolverem nessa área. E como é que é hoje a sua meta? Como é que tá os projetos futuros? Vai ter filial? Como é que é a vida de casada com o policial militar? Como é que é a angústia de estar também muitas vezes preocupada se ele volta mais cedo, mais tarde, se ele sequer pode realmente voltar por conta do risco que ele tem em razão do trabalho. Então, como é que está hoje a vida da empreendedora Daiane? O que, que tem de perspectiva futuro e como é que está também essa relação de ser esposa de um policial? Pronto. Já conquistei meu carro próprio, né? Hoje eu tenho um Corolla. Hora de chinerai, viu? Para carro próprio. Tô achando que o Garcia deu foi o golpe. Recentemente conquistei também meu apartamento, né? Minha loja tá toda quitada, estoque bom, os Agora tem horários estoque. ok, sim, né? Tá tudo certinho. Claro, a gente continua na luta, porque nunca para. Se Deus quiser, eu pretendo sim, esse ano, ou no finalzinho desse ano, já abrir a da SL2, né? E sobre ser esposa do Ilame Garcia, né? Policial militar. Gente, é uma mistura de emoções. Como? É uma mistura de orgulho, porque eu tenho muito orgulho do meu esposo, no qual ele arrisca tanto a vida como para a família,
mas como também para as pessoas que ele nem conhece. Ele é obrigado a agir, né? Mesmo se estiver de folga, se estiver em um aniversário, estiver em uma comemoração, se ele vê algum acontecimento, ele tem que agir, né? Então, eu tenho muito, muito orgulho dele. E também é preocupante. Preocupante como assim? Quando ele tira turno de 24 horas, eu fico também sem dormir. Eu fico preocupada com ele. Fico preocupada se ele tá bem, se vier acontecer alguma coisa, se ele comeu, se ele bebeu água, se ele tá bem, se ele tá Bebezinho, precisando. tem que cuidar do Ele é meu bichinho. neném. Ô, bebezinho. Então eu me preocupo bastante com ele. A pessoa fica preocupada por conta da profissão, né, que é bem arriscada, mas não, ela vai esticando outros detalhes. E Não, Eu sempre penso que é meio mal acostumada, pá. A esposa ei, dele fala, mas ela falou um negócio interessante. Essa minha mulher atual, né? É, tem que ser atual, né, chefe? Me ela, ajude. é lógico. Não se enrola, Logo que pai, nós, tá tudo gravado aqui. logo que nós fomos morar Não corta. juntos, né? Ela, quando eu ia trabalhar, que eu tirava o turno da noite, ela ficava acordada. Só que tinha um problema, a nossa chave durante o período era uma só, né, da casa. Aí quando eu chegava pela manhã, ela passava a noite acordada e dormia quando estava amanhecendo o dia. Aí eu batendo no portão. Aí ela não acorda mais. Passou a noite acordada, rapaz. às vezes não aguenta, não. A gente também não é de ferro, né? A gente Agora não tem mais esse problema, não. Cada um tem sua chave, tem um controle, aí ficou muito fácil, né? Então, gente, é difícil, né? Você se preocupa com o bem-estar do esposo, se ele tá bem, se preocupa que horas ele vai chegar. Mas eu tenho muito, muito orgulho dele. Sem Já falar são também, casados há quanto tempo? a gente tá junto há 3 anos, vai fazer 3 anos. Juntando tudo, namoro, e casamento. Isso, né? Tem filhos, não. Não, ainda não. Em breve a gente vai ter o nosso filho. E tem também a questão de datas comemorativas, né? Que é algo bem importante. Ano Novo, Natal. Às vezes ele não pode estar presente. Ele é um profissional eu admiro demais ele, admiro demais a garra dele. Ele sempre agiu conforme a lei. E é uma profissão que eu admiro bastante. Inclusive, quero seguir os passos dele. Como assim? Quero também, além de aprender, estou me preparando, né? Fazendo cursinho preparatório para poder fazer um cursinho, ou fazer o concurso e passar, né, em alguma carreira policial. Olha aí que bacana. Tá sabendo disso, Garcia? Ele me ajuda. E é isso. Tenho muito orgulho dele, quero seguir os passos E dele. ele também, além de ser policial, ele tem a pinta de empreendedor, né? Ele também é empreendedor, um complementa o outro. Bacana. Então, vocês realmente se sentem um casal completo, porque além de se ajudar mutuamente, a admiração e a ajuda no que vocês precisam um do outro. Aí para os nossos internautas, os nossos telespectadores, né? O esposo dela, o William Garcia, já esteve aqui no Fala Comandante, ele é especialista em cibersegurança, né? Olha aí, lembrou, viu? Esteve Engenheiro de presente. software. Foi um bate-papo muito bacana dele aqui, uma hora de conversa no Fala Comandante. Ele também é da área da informática, né? Quando a gente se conheceu, eu não sabia que ele também era da tecnologia, né? Então, nossos conhecimentos se complementam muito. Ele é da área de software do aparelho, e eu sou de hardware. Hardware é peças, né? Eu conserto tela, A bateria, parte placa, física, né? parte física. E ele é do software, né? No qual sistemas operacionais, Android, iOS, Até nisso vocês se completam, né? justamente. Viu aí? Então, quando eu tô com dúvida em software, o celular travado e eu já fiz de tudo para consertar o hardware e ele não volta. Amor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E ele também, quando ele precisa de algum de hardware, e a gente se complementa. Que bacana. Daiane, a gente sempre tem um comando final. Eu vou pedir para o Major para dizer o comando final aqui do podcast. Bom, como mulher empreendedora, né? Eu vou dizer gente que faz, né? Porque ela fez Rapaz, acontecer. ei, essa foi nova, viu? Eu não estava pensando nessa, não. Finalmente isso não copiou, né, o que eu iria destinar de comando. Rapaz, agora eu fiquei em dúvida. Eu puxei, mas ao mesmo tempo eu estou sem a ideia. Mas a ideia surge quando a gente fala de empreendedor e parceiro. Pronto, tá bom.
Tá bom. E qual é o seu comando final? É, é, é uma frase, né? Posso É dizer uma... é uma mensagem final para as pessoas que assistem você. Gente, queria dizer a vocês que vêm de uma família simples, que tem a esperança de conquistar suas coisas, né? Que tem a esperança de vencer na vida. Não desista, continue. Aquele seu sonho que você tem lá dentro, ele é possível sim. Não é em vão que você tem na sua mente. Entendeu? Coloque, não sei qual é a fé de quem está nos assistindo, mas a minha é Deus, eu coloquei Deus na frente. Primeiro, eu acreditei em mim, acredite no seu potencial, né? Que tudo é possível. Tudo. Inclusive, anote metas mensal, anote metas por semana, porque aí fica mais fácil ainda de você conseguir o seu objetivo. E nunca se esqueça, tudo nessa vida é possível. Basta acreditar no sonho e em si. Acreditar e lutar, né? Show. Parabéns. Daiane, muito obrigado pela sua participação. Foi de grande valia. É uma história muito inspiradora, não só para mulheres, mas para homens, porque eu vejo que no mundo de hoje não tem mais como você ter distinção relacionada ao sexo, cor, origem. Se a pessoa tem coragem e acredita em si, é só lutar que alcança seus objetivos. Parabéns pela sua história. Parabéns, Garcia, que é o esposo que está aqui nos bastidores também assistindo. Que vocês sejam felizes e continuem se complementando até o final dessa vida, que no final vai acabar, mas que ela seja feliz enquanto dure. E a vocês da TV Metrópole, muito obrigado pela audiência. E você que está aí com o celular na palma da mão nos assistindo no YouTube, gratidão por você estar conosco até agora. Não deixa de se inscrever, acionar o sininho para que você possa ser notificado e receber outros tantos vídeos correlacionados ao Fala Comandante. A todos vocês, minha gratidão, minha continência e meu respeito. Até a Fala, próxima. comandante.